Fala, meus irmãos, e aí? Como é que vai? Hoje vamos falar sobre o juízo final. Quando vai ser isso? Onde vai ser isso? Quem vai ser o juiz? E quem serão os julgados? Pois é, já te peço que comente aqui embaixo o que você sabe sobre o juízo final e também qual a sua dúvida sobre o juízo final. E nós vamos estar aqui falando sobre isso. Eu pretendo responder todas as perguntas aqui nos comentários. Mas, antes de tudo, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Vamos ler em Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 11 até o verso 15. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ler o texto. Diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Este é o penúltimo evento escatológico, descrito no livro de Apocalipse, o livro que fala das coisas dos últimos acontecimentos, ou dos acontecimentos finais. Quem escreveu este livro foi o apóstolo João. Ele recebeu essa revelação quando ele estava preso na ilha de Patmos. Para quem não sabe, a ilha de Patmos era uma ilha prisional. Aqui em Belém nós temos a ilha de Cotijuba, que muita gente já foi tomar banho na praia de lá, eu também já fui algumas vezes. Aquela era uma ilha prisional. Lá dentro dessa ilha tem um presídio desativado, só as ruínas do que era aquele presídio. Nem sei como é que tá, faz muito tempo que eu não vou ali. Mas é parecido, como se fosse. Então o apóstolo João estava preso nessa ilha chamada Patmos. E por que ele estava preso? Ele estava preso por pregar a palavra de Deus. Isso também nos chama atenção, né? Porque ele estava ali, naquele lugar, preso por fazer algo bom. Então, você, não devemos colocar impedimentos para pregar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus para as pessoas, porque muita gente está sofrendo por fazer isso e nós não sofremos quase nada por isso, né? Algumas vezes somos xingados ou, na maior das hipóteses, podemos ser rejeitados. E o que é isso perto daqueles que foram presos, apanharam, foram apedrejados, foram mortos, foram decapitados? Enfim, se você ler o livro de Atos e se você ler 1ª e 2ª Coríntios, você vai ver os relatos de Paulo sobre os seus sofrimentos a respeito de pregar o Evangelho. Mas o que eu quero falar é sobre o juízo final. Você sabia que cada um de nós um dia será julgado? Se não sabia, agora você sabe. Então, em um momento na eternidade, a Bíblia diz que os céus e a terra sumirão. Haverá apenas o trono de Deus. E todas as pessoas vão comparecer perante ele. Todos,
todo ser humano que já existiu nessa terra vai estar diante de Deus. Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, não importa, vai estar diante do Senhor. Não importa quem você era, não importa aonde você estava, não importa o tempo que você viveu, você vai comparecer diante de Deus. Esse texto ele fala que o mar deu os mortos que neles estavam. Isso é interessante, né? Porque assim, quantas pessoas não morreram afogadas e ninguém nunca viu o corpo, ninguém nunca achou? Quantos navios não naufragaram e ninguém nunca encontrou os navios ou as pessoas, aviões que caíram no mar e não foram achados? Haverá um dia em que todos eles aparecerão diante de Deus. E aqueles que morreram e foram para o inferno e ali estão em tormento, essa vai ser a única vez que eles vão sair do inferno para comparecer diante de Deus para o juízo final. E aí surge uma dúvida: qual será o critério desse julgamento, né? O que será julgado nesse julgamento? Serão julgadas as nossas obras. Meu amigo, tudo aquilo que a gente faz está escrito em um livro. Cada um de nós temos um livro onde são escritas todas as nossas obras. E ali, naquele momento, Deus irá chamar o João, um exemplo. Traz o livro do João. E naquele livro vai estar escrito todas as coisas que o João fez, desde o princípio ao fim de sua vida, e ele será julgado pelas suas obras. E isso é justo, né? É justo, muito justo. Porque imagina se você fosse julgado pelas obras dos outros. Aí seria injusto, né? Mas se você será julgado pelas suas próprias obras, então não tem como você ser inocente. E a Bíblia fala que todos seremos julgados e compareceremos perante Ele. E aí você pensa, né? E as coisas que eu fiz e não lembro? Como é que fica? Estão escritas, estão todas anotadas no livro. E na eternidade não existe limitação. Então ali não vamos esquecer das coisas que fizemos. E a Bíblia fala que todos aqueles que forem condenados, eles serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque as pessoas que vão para o juízo final, elas já terão morrido aqui na terra, de alguma forma. E estarão ali de forma espiritual. E elas serão julgadas e serão condenadas, e a pena é um mergulho eterno no lago de fogo. Você já se queimou alguma vez? Eu já me queimei uma vez. Estava brincando com a vela quando eu era criança e doeu muito. Eu já me queimei também cozinhando. Enfim, mas é uma dor passageira, né? Você põe na água, você passa uma pomada, você faz alguma coisa e depois sara. Mas na eternidade não vai acabar essa dor. Ela nunca vai passar. É algo que vai sofrer eternamente. E agora fica uma pergunta. Caramba, diante de um julgamento desse, aonde não tem como escapar, aonde não tem como recorrer, porque é o juízo final, não haverá outro juízo, não haverá outro julgamento. Como é que eu faço então para me livrar disso? Como é que eu faço para ser absolvido, para ser inocentado? Não tem como ser inocentado. Todos nós seremos culpados por aquilo que fizemos. Mas tem algo bom. A Bíblia diz aqui no verso de número 15:
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Para você não ser condenado no juízo final, você precisa ter um nome escrito no livro da vida. E agora, como é que eu faço para ter o nome escrito no livro da vida? É simples. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Só Ele pode te salvar. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Porque Ele nos salva. E a principal razão dele nos salvar é para que a gente não seja condenado eternamente. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confessar o seu nome. Você precisa recebê-lo em sua vida, em seu coração, em sua casa, para que você não seja condenado. Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. E quando você entrega sua vida a Ele, o seu nome é inscrito no livro da vida. E então Romanos capítulo 8 se cumpre em você. Romanos capítulo 8 diz assim: e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o momento de decisão. Talvez você já tenha tomado muitas decisões importantes na sua vida, mas eu quero dizer que nenhuma decisão é tão importante quanto essa. A decisão de entregar a vida a Jesus, porque só Ele pode te resgatar, só Ele pode te salvar, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode purificar a sua vida e o seu coração de todo o mal e de toda iniquidade. Vem para Cristo, porque Ele te aceita de braços abertos. Olha só, você que, mudando um pouco de assunto, a gente já vai encerrar o vídeo, nós estamos aqui também fazendo uma série de vídeos com as lições da escola bíblica dominical. E você que não foi para a escola dominical domingo, Deus viu que você não foi. Isso também está anotado. Mas fique tranquilo, você não vai perder a lição. Temos aqui um vídeo com a lição anterior, a lição de domingo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar. Eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, porque também durante a semana nós vamos estar lançando o vídeo com a segunda aula da nossa revista. E assim você pode estar nos acompanhando, tá bom? Desejo que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.